Olá, está começando o programa É Isso Aí. Hoje nós temos uma visita ilustre. É um especialista, um dos maiores especialistas em café gourmet. Ele já veio aqui no programa e está retornando para apresentar um pouco da sapiência dele acerca dessa delícia, dessa maravilha do nosso dia a dia, da nossa culinária tipicamente brasileira, mas também nós vamos conversar sobre a qualidade do café. Nós já aprendemos numa última entrevista sobre ele, está no site www.canal20.com.br, onde você pode reprisar essa entrevista, onde ele explica sobre cafés gourmets. Mas hoje nós vamos falar sobre qualidade do café. Afinal de contas, você sabia que na legislação não tem uma definição específica do que seja qualidade mínima de café? A gente pode estar tomando pó de serra, pode estar tomando casca de arroz, casca de café, enfim, uma série de produtos torrados, moídos, que estão dentro do seu saquinho e que dá aquela acidez, porque café de qualidade não faz isso. Então nós vamos receber Ângelo Palocci. Ângelo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa mais uma vez. Eu que agradeço, Luiz. Ângelo, eu começo fazendo uma pergunta seguinte. Na nossa legislação brasileira não existe definição acerca do que é padrão mínimo de qualidade no café. É uma definição, olha, isso é café e só pode ser empacotado café. Fala pra gente um pouquinho acerca disso. Luiz, essa pergunta é muito interessante. O Brasil é um país, é o maior produtor de cafés do mundo, é o segundo maior consumidor de café do mundo. Até entre 2015 e 2016 há uma tendência a ser o maior consumidor de café do mundo. E nós não temos nem o Ministério da Agricultura, nem o Ministério da Saúde que efetivamente acompanham o café. E nós temos aqui no Brasil coisas assim aterrorizantes. Recentemente saiu uma normativa que em 250 gramas de café pode ter 60 partes de inseto. De preferência mortos, né? No mínimo mortos. Pois é, preferencialmente, né? Mas quando a gente pega assim, 60 partes de inseto, ele nem fala o tamanho desse inseto. E que partes são essas? E nem essas partes que são essas. Então é um negócio assim absurdo o que existe no Brasil hoje. E mais do que isso, quando a gente pega, por exemplo, o que é um café gourmet? O que é um café superior? O que é o café tradicional? Quem define isso é a Associação Brasileira da Indústria do Café. E quem, em tese, fiscaliza isso também é essa associação. E quem que faz parte dessa associação? São justamente os torrefadores. Então, assim, é algo, no mínimo, há um conflito de interesse. Porque quem fiscaliza são os próprios associados. E quem elabora a lei, né? Quem participa do projeto de elaboração de leis, que dão opinião também são diretamente, eles. São eles. Evidentemente, a ABIC, o trabalho que ela fez nos últimos anos, melhorou muito a qualidade do café brasileiro. Mas nós deveríamos ter, sim, no Brasil, uma regulamentação em nível federal que tratasse desses assuntos. Uma coisa, por exemplo, o consumidor. Quando ele compra um café hoje no Brasil, ele não sabe, principalmente os cafés tradicionais, que representam 94% do mercado, ele não sabe se ele está comprando um arábica, se ele está comprando um conilon, porque esses cafés são blendados, eles são misturados. Então ele não sabe se ele está comprando um arábica ou um conilon, ou quanto de arábica e quanto de conilon. Algumas marcas estão começando a referendar o quanto que é, mas ela coloca uma barrinha lá, ela não fala quantos por cento. Ou efetivamente se é arábica ou se é conilon. Se é conilon. E não há ninguém que fiscaliza isso. Então é isso que é muito importante e no Brasil nós temos esse vácuo. Então, coisas assim, você comentou de outras impurezas que podem ter no café, mas tem cafés que estão nos cafés que não deveriam estar. Como, por exemplo, até comentei no outro programa, que são os cafés fermentados, ou os cafés riados, que nós chamamos. Esse café é como você estar comendo uma fruta podre, que ela apodreceu, é um café que fermentou, é um café que se decompôs. E é um produto apresentado ao mercado como se fosse um produto de qualidade. Sim, quando você está numa embalagem industrializada, você parte do pressuposto que o que está ali vai te fazer bem. Eu tenho até uma pessoa que consome o nosso produto, Coração da Terra, e ele falou para mim, Ângelo, eu não consumia café porque me fazia mal. Hoje eu consumo e não me faz mal. O que acontece? É o Vitor. Aí eu falei, olha, Vitor, vamos primeiro entender o que você tomava antes. Aí ele me disse o que tomava. Eu falei, olha, Vitor, ali você tem conilon, ali você tem cafés de baixíssima qualidade, ali você tem tudo que você pode imaginar. E assim, é rápido a gente fazer conta. Se nós pegarmos um café hoje de exportação, ele sai em torno hoje, mercado local, pago por produtor,
algo em torno de 490, 500 reais, às vezes até mais, uma saca de 60 quilos. Então, em tese, vai sair em torno de 8, 9 reais o quilo do café. Só que quando nós torramos o café, ele perde até 20% do peso dele, por causa da umidade que ele perde. Então nós estamos falando que 1 quilo de café hoje, torrado, ele sai no mínimo 10 reais. É uma conta muito simples da gente fazer, é no mínimo. Aí nós temos que colocar a energia que você gastou para torrar, as pessoas que você usou, os recursos todos que você usou, a embalagem. E, então é impossível que um café de qualidade 100% arábica chegue para o consumidor menos do que 15, 16 reais o quilo. É impossível. Então, a primeira coisa que a gente... Café de qualidade é barato? Não. Não com uma qualidade internacional, uma qualidade de exportação. Mas também não é um preço excepcional, impraticável, não. Aquele objeto de consumo intocável, precisar sonhar, não é tão caro. Luiz, vamos de novo fazer uma conta rápida, que o brasileiro está acostumado a tomar café barato. 5, 6 reais aí, achando que está fazendo um negocião. 13, 14 reais o quilo. Se nós pegarmos, um quilo de café, ele faz no mínimo 200 xícaras se ele for coado. Então é só nós pegarmos os 14 reais e dividirmos por 200, vai dar 7 reais por xícara. É mais barato, se você usar água mineral para fazer o café, a água é mais cara do que o café. Então você pode comprar um café que tenha qualidade, em torno de 16, 17, até 20 reais, que você vai estar tomando um café bom e com um preço muito, muito justo. 7 centavos. 7 centavos. 7 centavos. Nós estamos falando de 7 centavos a xícara. Se nós pegarmos um café de 20 reais, são 10 centavos. É o preço de um pãozinho, né? Um pouco menos que um pãozinho. Então, o café ainda no Brasil... Para ter um café de qualidade, isso. Né? E como que nós... Assim, essa pergunta vem muito para mim, amigos e pessoas até no nosso site ou na nossa página no Facebook, perguntam como que eu posso escolher um café de qualidade. Primeira coisa, certificações internacionais. Quando você tem uma certificação internacional no seu café, eles são muito rigorosos, mas muito, em 3 questões. A primeira é a questão ambiental. Aquele café quando foi produzido, ele teve responsabilidade com o meio ambiente. Segundo, a parte social. Então, quando você respeitou tanto as pessoas que trabalharam ali, exatamente, empregou menores. Ele vai além, ele vai da comunidade também. O que você faz para aquela comunidade, para gerar uma prosperidade para a comunidade aonde que o café é produzido. E o terceiro ponto, que eles são muito rigorosos, segurança alimentar. Recentemente nós exportamos o nosso café para o Japão. Você tem que fazer um teste em um laboratório de resíduos químicos no café. Sim. Alguém já parou para se perguntar se o café que ele está tomando, o que foi usado de agrotóxico, está dentro do limite permitido pela lei? Isso na legislação tem. Isso na legislação tem. Mas vamos pegar aqui, mas ninguém faz teste de residual. Então vamos pegar recentemente aqui, foi até em Franca, em Ribeirão Preto, salvo engano, em Araxá, foi pego uma quadrilha especializada em falsificação de agrotóxico. Certo. Esse agrotóxico foi parar na lavoura. Eu até vi lá um dos produtos que foram falsificados, é do café. Eles foram parar. Então, assim, a primeira pergunta que você tem que fazer, esse agrotóxico vai fazer mal para mim? Eu estou levando no extremo, o Luiz, sim. que é um produto falsificado. Mas mesmo os produtos que são oficiais, não são falsificados, eles têm que ser usados em quantidades certas. Com moderações, respeitando o prazo. E com janelas, Exato, que a gente chama de carência. Então você aplicou, você tem uma carência para você colher o produto. E no Brasil nada disso é observado. Então quando você tem uma certificação internacional, eles já observam isso, eles vão auditar isso, eles são muito sérios. E se você perde uma certificação internacional por uma não conformidade, você fica pelo menos 4 anos sem conseguir recertificar a sua fazenda. Então no nosso caso, todos os nossos cafés, eles têm uma certificação americana, que é a Rainforest, e nós temos uma alemã, que é a Woods. E nós temos, né? O TZ, então essas duas certificações eles são muito rigorosos. E o que nós fizemos também para, não só assim, aquela história, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que provar e demonstrar ser honesta. Então nós fizemos o primeiro café 100% rastreado. Então nas nossas embalagens já tem um código multidimensional no verso, que você pode clicar ali com um smartphone e ele te fala tudo isso que eu falei para você. Ele vai falar para você, primeiro, qual é a fazenda que o café vem. No caso, são as nossas fazendas. Que variedade que é aquele café? Porque o café, conforme a variedade que você toma, é como o vinho.
Se eu tomo um Carmenère, ele tem uma característica. Se eu tomo Um um Malbec, Cabernet, um um Malbec, Sauvignon, Cabernet cada um Sauvignon, tem a cada sua- um tem as suas propriedades. O café é a mesma coisa. Se eu falo de um Catucaí, ele tem uma característica que é diferente do Mundo Novo. Então, quando ali você já consegue saber qual a variedade, quando foi colhido, todos os produtos que foram aplicados naquele talhão de café, toda a parte da fazenda, o que teve de processos dentro da fazenda, porque a gente pensa que café é aquela coisa, eu tiro do pé, jogo no terreiro, porque também nós usamos mais a palavra terreiro, porque a única coisa que não tem lá e não pode ter é terra, porque terra passa gosto para o café. Então é um pátio de secagem, é um pátio extremamente liso, até para não ofender o grão. Então ele vai para esse terreiro, ele vai para esse pátio de secagem, ele passa por um processo de separação dos grãos, ele passa por um outro processo de secagem dos grãos, um benefício. Aí ele vai ainda para um armazém, esse armazém é feito a separação pelo tamanho do grão, que nós chamamos de peneiras, e ele, no final, ele passa por uma selecionadora eletrônica. Se tiver qualquer grão com defeito, ele separa esses grãos. O que nós estamos colocando no mercado nacional é exatamente o que nós fazemos para o mercado internacional. Nós entendemos que o brasileiro, ele tem a oportunidade, mais do que oportunidade, ele tem o direito de tomar um café que é tomado nos melhores lugares do mundo. Então é essa visão que nós temos de trazer para o Brasil isso, proporcionar isso para o brasileiro. E nós temos pessoas que, assim, amam o café. Nosso café você não precisa pôr açúcar. Só que o brasileiro, nós somos condicionados a tomar café amargo, que é o que a gente fala agora de café forte. O café não tem que ser forte, o café tem que ser suave, o café tem que ser doce, ele tem que ser uma coisa agradável. Eu penso que um dos maiores estimuladores de consumo de açúcar no Brasil é justamente o café. Porque as pessoas enchem o café de açúcar ou adoçante. Sabor. Você não precisa fazer isso com café de qualidade. O café de qualidade ele já é doce. Então, são essas coisas, Luiz, que nós temos que, assim, nós estamos trazendo para o Brasil essa oportunidade de conhecer. Não somos só nós, Coração da Terra. Nós temos vários outros produtores que estão fazendo isso. Tá bom. Ângelo, o tempo é curtíssimo. Você sabe que se a gente for discorrer sobre café, a vontade de tomar café vai aumentando. Claro. Mais uma vez eu quero te agradecer a participação no programa. Você com certeza vai voltar, porque essa notícia aí sobre as 60 partes de insetos do café, a gente tem que conversar sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Só para resgatar, Luiz, assim, para não ficar uma impressão que o café não é saudável. Não, hoje os cafés sim, nós temos, mesmo a Associação Brasileira dos Cafés, ela controla sim, os cafés têm qualidade, mas ainda não é a qualidade que é consumida lá fora. Coração da Terra está trazendo justamente essa oportunidade do brasileiro consumir o que há de melhor de café no mundo. E eu agradeço muito, mas demais mesmo essa oportunidade de estar conversando com vocês. Muito esse obrigado. Programa maravilhoso, com uma audiência maravilhosa. Legal. Muito obrigado. Então, gente, foi dada a dica, uma pincelada sobre café gourmet, café, né, de qualidade, café Coração da Terra. Por que programa? É isso aí. Restaurante Tóquio. Sofisticação e qualidade. Ambiente requintado. O irresistível sabor da culinária oriental. Grande variedade de opções. O primeiro restaurante por quilo da região. Restaurante Tóquio, Avenida 9 de Julho, 1184, em Ribeirão Preto. Segurança é coisa séria e pensando nisso, a Automatic Porter Segurança Eletrônica e Automação é líder no mercado com mais de 20 anos de experiência. Atuando em Ribeirão Preto e região, comercializa produtos de alta qualidade com as mais modernas soluções em circuito fechado de televisão, controle de acesso por cartões ou tags, portões eletrônicos, cerca elétrica, interfonia, PABX e biometria. É muito fácil. Acesse o site automaticporter.com.br ou ligue 3625-7132 ou 3612-2403.
A Automatic Porter fica no Jardim Botânico, na Praça Doutor Fernando Jorge Roselino, número 72, ao lado de uma grande empresa de ar-condicionados. Segurança eletrônica é isso aí. Segurança eletrônica é Automatic Porter. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N, doses menores, rendimento operacional. Estas e outras vantagens você encontra só na Agromil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com Agrotrain. Agromil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. Agromil Agronegócios. Então agora nós vamos conversar com a doutora Malu Saki. Ela que é médica tricologista, especialista em calvície feminina. Doutora, muito prazer, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer é meu, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando de um tema que é de grande interesse da população e envolve muitos mitos e verdades, né, sobre o cabelo. Exato. Então, começando por essa questão da calvície feminina, quais são os fatores desencadeantes, quais são os tipos de calvície, como é que funciona isso? Bom, é o seguinte... A calvície, que é a famosa alopecia androgenética, tá? Que é a principal causa de queda de cabelo, tanto no homem quanto na mulher. Ela tem o fator hereditário e tem uma participação de hormônios na manifestação. Ela é a principal causa de queda de cabelo. Só que existem outros fatores que levam à queda. A alteração hormonal, alteração nutricional, alteração metabólica, um estresse. E existem também doenças autoimunes, como o lúpus, o líquen plano. Esses levam a uma alopecia cicatricial, que é difícil de você recuperar. Mas a maioria, que é a famosa calvície, a gente consegue recuperar quando faz o tratamento adequado. E para a mulher, para o homem já é complicado, mas para a mulher o cabelo é muito valorizado, o cabelo é muito importante. Então a queda do cabelo para a mulher eu acredito ser muito mais sério, muito mais desestabilizante emocionalmente. O que é que pode acontecer com a mulher que começa a perder cabelo no íntimo dela, no emocional? O cabelo, ele é a moldura do rosto e ele tem um fator social muito importante. E na mulher a gente vê que é uma causa de depressão. E tem um estudo que mostra que mulheres que cometeram suicídio, muitas estavam com problema de queda de cabelo. É mesmo? É bem interessante esse estudo. Bem sério, então. Bem sério. Deve levar a sério. Mas a mulher tem o hábito de procurar efetivamente, elas sabem disso, Porque nos salões de beleza se comentam bastante. Mas as mulheres estão por dentro que existe a calvície, que tem tratamento, como é que é isso? Então, eu acho que é um tema atual. E elas estão começando a ter consciência que existe uma doença por trás da queda de cabelo. Porque muitas procuravam no cabeleireiro a solução. Só que o cabeleireiro, ele cuida da estética do fio. É como o maquiador que cuida da estética da pele, que é aquele momento assim, a maquiagem do fio. O médico tricologista, ele cuida de dentro para fora. Então ele consegue melhorar a saúde desse fio de dentro, entendeu? Agora, no questão, a senhora falou do androgenética, androgenética, a queda do cabelo androgenética. Que é a calvície. Que é a calvície, que é genética. Ela é hereditária, então se o pai é careca, a filha, no caso, tem uma tendência a ser careca, a ficar careca ou ter uma calvície exagerada, exacerbada? Isso é muito comum. Várias pessoas chegam no consultório, meu pai é careca, vou ficar careca? Não, é o seguinte, a alopecia androgenética, a calvície, ela tem componente hereditário, tá? É uma herança dominante, mas você vai manifestar, depende da sua genética, não depende da do seu pai nem da sua mãe. É uma combinação desses genes
que vai falar se você vai manifestar ou não. Então não tem como a gente saber. Não dá para pegar como Não referência. dá, não dá. Não Lavar dá. o cabelo todos os dias é bom ou ruim? Eu já vi várias vezes, várias pesquisas na internet. Você deve lavar todos os dias, afinal de contas você toma banho, então tirar a oleosidade. É legal isso, não é? O que dá de dica? Então, lavar os cabelos todos os dias faz mal. Seguinte, a gente tem uma produção de sebo natural, tá? E esse sebo que a gente tem que quando está em excesso, é aquele cabelo que fica muito oleoso. O sebo, ele tem um fator de proteção. Quando a gente lava todos os dias, a gente está removendo. Então, você pode induzir a produzir ainda mais o seu corpo, aumentar a oleosidade. Agora, se você faz esporte, tem uma profissão que fica com o cabelo sujo, com poluição, pode ser lavado todos os dias, não vai aumentar a queda. O único cuidado que você tem que ter é não usar produtos, shampoos, que limpam demais, que tem detergente demais. Justamente. Ou shampoos para cabelo oleosos, porque esses shampoos vão tirar demais a oleosidade e aí você vai estar com o seu manto hidrolipídico diminuído. Isso não é bom a longo prazo. E ela consegue perceber? Não. Normalmente ela vai começar, o homem ou a mulher vai começar a falar que o cabelo é muito oleoso. Por quê? É um efeito rebote. O nosso corpo, quanto você mais tira, mais ele tende a produzir. Então, quer lavar os cabelos todos os dias? Pode lavar, não vai levar à queda, tá? Agora, só não use produtos que limpem demais para você não aumentar a oleosidade e tirar esse manto hidrolipídico que tem função de proteger você. E nesse momento aí, o condicionador é um fator agravante que ajuda a desestabilizar ou não? Não. O condicionador, ele é bom, ele é o que condiciona, que hidrata o fio, né? O shampoo, ele faz a limpeza e o shampoo, ele repõe os nutrientes, até a água do fio. Mas o condicionador, ele deve ser passado sempre, a gente fala da orelha para baixo, né? Para evitar que ele aumente a oleosidade. No caso do homem, ele está meio não prejudicado, precisa, né? Homem não precisa. Homem, um shampoo já já basta. Já dá adequado. Bom, homem quando tem cabelo curtinho, né? Verdade. Homem quando tem cabelo comprido. É a mesma referência, mesmo tratamento? Sim, mesmo, é o mesmo cuidado que a mulher. E a mulher de cabelo curto, idem, né? Ah, legal. E com relação, nós estamos falando quando lava o cabelo, a lavagem no cabelo. E a secagem do cabelo, isso influencia? Tem algum resultado? A secagem. Bom, para você secar o cabelo e não prejudicá-lo, o que você deve fazer? Esperar, sai do banho, não vai imediatamente secar o cabelo com aquele cabelo encharcado. Então, enrola uma toalha na cabeça para puxar um pouco a umidade e só vai secar quando o fio estiver mais úmido, não encharcado. E como secar? Aí tá o problema, né? Que hoje em dia com a correria a gente está sempre atrasado, mas a maneira mais correta de secar é respeitando uma distância de 15 a 20 centímetros, que não acontece. Do couro cabeludo. Do couro cabeludo, que todo mundo coloca o secador aqui. E começa a puxar para esticar bem. Justamente, aí que tá o problema. Então, respeitar essa distância de 15 a 20 centímetros e usar a graduação térmica média, nunca mais alta. Isso nunca acontece. Por qual motivo? É a temperatura? Temperatura. Não faz mal você secar um fio numa temperatura média. Pelo contrário, estudos recentes demonstraram que mulheres que secam o cabelo, respeitando todos esses cuidados, elas têm o cabelo mais saudável do que mulheres que deixam o cabelo secar naturalmente. E chapinha, como é que fica nessa história? Chapinha é um problema. Então, mas as mulheres estão acreditando que era a solução? Eu até prefiro que pacientes minhas que me procuram, que são aquelas que fazem chapinha todos os dias, eu prefiro que elas façam um alisamento com um produto num salão de confiança. Sem formol? Aí você se engana, viu? É mesmo? É. Por quê? Porque o formol, ele, em baixas doses, tá? Ele não é prejudicial ao fio. Ele é prejudicial para quem está aplicando, que é no caso o cabeleireiro. Para o fio, ele não tem absorção sistêmica quando ele é aplicado de maneira correta, tá bom? E na dosagem correta também? Sim, e na dosagem correta. Então, ele não é prejudicial ao fio. Então, eu prefiro que a paciente faça o alisamento no salão do que todo dia exponha o cabelo dela, ela fazendo a chapinha. Temperatura. Porque normalmente ela vai fazer com fio molhado. Não vai estar totalmente seco e vai fazer uma temperatura muito aumentar mais alta. ainda, porque a água transmite a temperatura com mais intensidade. E o cabelo molhado, calor. Isso também. Só que o cabelo molhado, ele tem 3 forças, tá?
Uma delas são as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, elas são rompidas quando o cabelo está molhado. Até por isso que um cabelo molhado é mais comprido, porque você tem essas pontes rompidas. Só que, ao mesmo tempo, ele é mais frágil. Por isso, nunca secar o cabelo, nunca passar a chapinha com O ele cabelo molhado. úmido, molhado, sempre Sim, ele tem que seco. estar totalmente seco. E a novidade agora, aquela escova que gira e já vai secando, essa é bem indicada ou também com ressalva? Ela você fazendo com cabelo seco e com protetor térmico, não tem problema. A temperatura delas são... E também respeitando uma temperatura... A distância também? A distância não dá porque Ela já é grande, né? E é um aparelhinho que você tem que colocar o cabelo dentro e ele é enrolado, né? E aí ele aquece e na hora que solta ele já sai enrolado. Não, mas aquela outra que vai pentear, que você aperta o botãozinho, ela começa a girar a escova, né? A de escova. Como é Tá. que é? Não, isso daí são todos, assim, faz mal quando você não respeita de estar fazendo com o cabelo seco, usando protetor térmico, usando temperatura muito alta, aí tudo vai fazer mal. Agora, tratamento. O que geralmente, o início de tratamento, como é que funciona isso? Até conseguir ver o resultado efetivo, como é que funciona? Então, quando o paciente chega no meu consultório falando que está com uma queda, o que a gente tem que ver? No caso da alopecia androgenética, que é a calvície, tá? Como que é o quadro clínico dela? Inicialmente, você vai ter um afinamento do fio. O fio ele vai ficando fininho, tá? E depois você tem a queda. Então, a queda, quando você notar, nossa, meu cabelo diminuiu de densidade mesmo, de volume, é que você já está numa fase mais avançada, que você já está com a queda, tá? Então, a gente tem que investigar para saber que fase que ele está. Mas antes disso, você tem outros fatores que levam à queda. Não existe só a calvície. Então, eu tenho que fazer um estudo metabólico, nutricional, hormonal, até investigar a qualidade de vida do paciente para saber se ele está sendo submetido a muito estresse, se está fazendo atividade física, como que está a alimentação. Porque o cabelo, ele acaba sendo um reflexo do corpo inteiro. Então, se você não investigar o paciente, não conhecer ele a fundo, você não vai conseguir ter um resultado. O objetivo maior é cessar a queda ou após cessar da queda consegue recuperar? Depende do caso, tá? Mas muitas vezes você conseguir cessar a queda já é um ótimo resultado. E conseguir recuperar já é uma segunda etapa do tratamento que a gente não consegue prometer isso para o paciente. Porque depende muito do que levou à queda e quanto tempo que ele demorou para procurar o especialista. Porque o cabelo ele tem um tempo para ser estimulado, para voltar a crescer. Se você passa esse tempo, essa janela, a gente chama de janela terapêutica. Se você passa essa janela, aí fica um pouco inviável você conseguir ter o crescimento. Doutora, muito obrigado. A nossa conversa aqui é breve. A senhora já sai convidada aqui para trazer novos esclarecimentos. Manda sua mensagem final aí, telefone de contato, um site, o que tiver. Bom, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando de um tema que tem bastante controvérsia, né, e interesse da população. E quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail, é malu@doctor.com. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigada a você.